Nos últimos anos, um fenômeno silencioso vem moldando a forma como pensamos, nos informamos e até como tomamos decisões importantes: a desinformação. E ela não está mais apenas em panfletos ou boatos da esquina, ela mora nos nossos bolsos. Está nos vídeos curtos que assistimos enquanto esperamos o ônibus, nos stories que passamos enquanto jantamos, nos áudios duvidosos que recebemos da tia no grupo da família. A desinformação virou cultura digital. E o mais grave é que, mesmo sem perceber, a gente consome, compartilha e acredita. Quando falamos de educação, essa realidade se torna ainda mais preocupante. Afinal, como um estudante pode se preparar para o Enem se ele está se informando por uma avalanche de conteúdos rasos, enganosos ou manipulados? Essa é uma reflexão urgente, porque a linha entre estar conectado e estar alienado nunca foi tão tênue. A internet, que antes era símbolo de liberdade de informação, hoje é também uma máquina de ruído. A chamada infoxicação ou intoxicação por excesso de informações é uma das doenças da era digital. Imagine entrar em uma sala com 1.000 pessoas gritando ao mesmo tempo informações diferentes, muitas delas falsas. Isso é a sua timeline, todo dia, a cada segundo. É conteúdo demais, com profundidade de menos, e nesse mar de dados, o que prevalece não é o mais verdadeiro, mas o mais sensacionalista, o título mais chamativo, o vídeo com a thumbnail mais apelativa. E isso afeta diretamente a formação do senso crítico. Estudantes passam horas no celular, mas saem com menos conhecimento do que entraram, porque estão consumindo entretenimento disfarçado de informação. Estão sendo educados por memes. E o Enem não cobra memes. O Enem exige algo que está cada vez mais escasso: leitura crítica, interpretação, capacidade de relacionar fatos históricos com o presente, de entender os impactos sociais de uma informação mal interpretada. O problema é que muitos estudantes chegam ao dia da prova com o cérebro treinado para velocidade, não para profundidade. Eles estão acostumados a pular de vídeo em vídeo, de post em post, sem se aprofundar em nada. Isso tem um nome: economia da atenção. As redes sociais foram programadas para te prender, não para te educar. Quanto mais tempo você passa nelas, mais dinheiro elas ganham. E quanto mais polêmica, mais engajamento. É por isso que o conteúdo equilibrado, bem fundamentado, perde espaço para o discurso inflamado, polarizado e cheio de meias-verdades. E nesse cenário, a verdade vira só mais uma opinião. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que um tema de redação do Enem seja o impacto das redes sociais na democracia. Um aluno que passou os últimos meses consumindo apenas vídeos curtos de opinião, memes e manchetes manipuladas terá argumentos rasos. Talvez até repita frases prontas sem compreender o que significam. Já um aluno que buscou fontes confiáveis, analisou o funcionamento dos algoritmos, entendeu como a desinformação afeta decisões políticas, terá conteúdo de sobra para sustentar uma redação nota 1.000. O problema é que a maioria dos jovens não percebe que está sendo moldada pelos algoritmos. Eles acham que têm controle, mas na verdade estão dentro de uma bolha que só mostra aquilo que confirma o que você já pensa. E isso mata qualquer chance de reflexão crítica. Afinal, por que questionar se tudo que aparece na sua tela reforça sua visão de mundo?
A desinformação é sutil. Ela não chega gritando "eu sou uma mentira". Muitas vezes, ela vem em forma de meia-verdade, de opinião travestida de fato, e quando compartilhada milhares de vezes, ela vira realidade para quem consome. É o que chamamos de pós-verdade, quando a emoção vale mais do que os fatos. No ambiente do Enem, isso é extremamente perigoso, porque o exame foi criado justamente para avaliar o raciocínio lógico, a capacidade de argumentação, a habilidade de cruzar informações de áreas diferentes. Um estudante que caiu na armadilha da desinformação vai ter dificuldade em todas essas competências. Ele pode até saber decorar fórmulas ou datas, mas não saberá interpretar o mundo ao seu redor. E no final das contas, é isso que o Enem quer medir. A responsabilidade não é apenas do aluno. O sistema educacional ainda está se adaptando a essa nova realidade. Muitos professores não foram preparados para lidar com alunos que vivem conectados. As escolas ainda usam métodos analógicos para ensinar jovens digitais. E enquanto isso, os influenciadores do TikTok ensinam o que cai no Enem em vídeos de 15 segundos. Só que conhecimento não se resume a dicas rápidas. É necessário contexto, análise, tempo. A escola precisa resgatar esse espaço. Precisa ser o lugar onde o aluno aprende a pensar, não apenas a repetir. E mais do que nunca, precisa ensinar a filtrar, a distinguir fonte confiável de conteúdo fabricado, a checar, a duvidar, a pesquisar, porque a verdade na era digital virou um exercício ativo, não vem pronta. E tem mais, a cultura digital também cria um tipo de estudante que tem medo de se aprofundar. Ele evita textos longos, rejeita livros, prefere vídeo à leitura, não por preguiça, mas por condicionamento. O cérebro foi reprogramado para o imediatismo. Isso afeta a concentração, a memória, a paciência para estudar. Estudantes tentam revisar matéria com vídeos acelerados, achando que isso é mais produtivo, mas estão trocando compreensão por velocidade. Isso gera ansiedade, frustração, e muitos desistem porque não conseguem acompanhar esse ritmo insano. A verdade é que ninguém consegue. Por isso, é essencial ensinar que aprender leva tempo, que a profundidade exige esforço e que, para passar no Enem, o caminho não é o mais curto, é o mais sólido. As redes sociais também criaram um novo tipo de autoridade. Pessoas com milhões de seguidores que falam sobre tudo, mesmo sem entender de nada. E muitos estudantes seguem essas figuras como fontes de conhecimento. Confiam mais em um vídeo de opinião do que em um artigo científico. Isso é extremamente perigoso, porque confunde fama com competência, popularidade com credibilidade. É preciso ensinar os jovens a fazer curadoria, a selecionar quem ouvir, a confrontar ideias, a não cair na armadilha do "isso viralizou, logo é verdade". A prova do Enem exige justamente esse filtro. O aluno precisa ler textos motivadores de diferentes posições e construir sua própria visão. E isso só é possível se ele tiver base, se ele tiver repertório, se ele tiver autonomia intelectual. Mas nem tudo é negativo. A cultura digital também pode ser uma aliada. Existem criadores de conteúdo incríveis que explicam temas complexos com didática, sensibilidade e profundidade. Existem canais que promovem o pensamento crítico, a leitura, o debate. O problema é que muitas vezes
Esses conteúdos estão soterrados por uma avalanche de entretenimento raso. Por isso, o estudante precisa fazer escolhas conscientes. Precisa montar uma dieta informativa que alimente o cérebro, não só distraia. Precisa buscar equilíbrio entre lazer e estudo. E, acima de tudo, precisa entender que a aprovação no Enem não depende só de quanto ele estudou menos, mas também de como ele pensou. Em resumo, a desinformação é hoje um dos maiores inimigos da educação. E ela não é combatida com mais conteúdo, mas com mais consciência. O estudante que quer se destacar no Enem precisa aprender a se proteger da avalanche de ruído digital. Precisa construir um filtro interno, uma lente crítica. Precisa questionar, refletir e, principalmente, precisa reaprender a ler o mundo não só com os olhos, mas com a mente, porque o verdadeiro conhecimento não está nos vídeos mais assistidos, nem nos posts mais curtidos. Está naquilo que resiste ao tempo, à manipulação e à superficialidade. Está na capacidade de pensar por conta própria, e essa nenhum algoritmo pode ensinar. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos para esse assunto. E se você quiser se aprofundar ainda mais, comenta aqui embaixo. Você já caiu em alguma fake news que achava ser verdade? Vamos continuar essa conversa juntos, porque conhecimento de verdade a gente constrói e juntos